Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha poder adorar o Senhor, não é? Bom, o que nós acabamos de fazer foi adorar ao Senhor, sim ou não? Mas qual é a verdadeira adoração? Quem são os verdadeiros adoradores? Quem é o verdadeiro adorador? Quem é o verdadeiro adorador? Será que a adoração é feita num dia de culto, com uma porção de pessoas, com uma banda bem preparada, homens e mulheres de Deus, onde tem uma música que foi composta por um poeta de Deus, e ali você se entrega à adoração? Isso é adoração. O que mais é adoração? O que mais seria adoração? Mas enfim, o que é ser o verdadeiro adorador? Há um texto na Bíblia que vai nos ajudar a pensar um pouco mais a respeito de adoração, verdadeiro adorador, e nós vamos ver isso. Se você quiser acessar a sua Bíblia, ou se tem uma Bíblia de papel e quiser abri-la, é João capítulo 4, mas o texto também estará na tela. Nós vamos ler a título de introdução os 3 primeiros versículos, porque eu quero chamar você, de novo, a usar a sua imaginação. Sim, a sua imaginação. Nós vamos contar uma história hoje. Vou contar uma história para você lendo o texto bíblico. Mas história tem que ter aquela imaginação, né? Aquela parte que alguém começa falando assim, era uma vez. E você, uau, vamos ouvir essa história. Né? Quando você vai contar para o seu filho, para a sua filha, para o seu netinho, para a sua netinha, uma história, você quer chamar a atenção, então você chama a imaginação. Eu queria chamar a sua imaginação. E quero que você então pense sobre essa história. Então, a título de introdução, eu quero dizer para você que nós vamos contar uma história sobre a mulher samaritana. Mas os 3 primeiros versículos mostram por que Jesus tem que sair de um lugar e ir por outro, e por que ele encontra aquela mulher naquele lugar. Versículo 1, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Está comigo na imaginação? Está prestando atenção na história? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Este versículo para a nossa história é muito importante, não é? Porque aqui diz a razão, porque Jesus sai da Judeia para ir uma vez mais à Galileia. E qual foi o motivo? Porque aqui é a conclusão. Quando o Senhor ficou sabendo disso o quê? Ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Mas o que tem a ver isso com Jesus sair de um lugar e ir para o outro? Muito bem. João, ele próprio disse que Jesus é o Messias, que Jesus é maior que ele. Contudo, João batizava, João era o batizador, e os seus discípulos faziam os batismos. Mas de repente, chega Jesus e os seus discípulos começam a batizar, e as pessoas vão mais procurar os batismos dos discípulos de Jesus, o batismo dos discípulos de Jesus, do que o batismo dos discípulos de João. Ali é uma comparação, né? Os fariseus queriam causar encrenca entre João e Jesus, mas Jesus não queria entrar nessa disputa religiosa. Sabe por quê? Durante toda essa história, nós vamos aprender que Jesus não veio fundar uma religião. Ele não estava interessado em disputas religiosas. Mas mais importante que isso, Jesus não queria ferir o coração de João.
ele amava muito a João, e ele não queria entrar no joguinho dos fariseus, de jogar um contra o outro. Então ele disse: ó, discípulos, recolham-se, vamos passar daqui para a Galileia. Pois bem, assim começa a nossa história. E agora nós vamos entrar um pouquinho mais fundo na história de Jesus e a mulher samaritana. E vamos descobrir quem é o verdadeiro adorador. Era-lhe necessário passar por Samaria, ou Samaria. Sabe o que é? Quando alguém sai de um ponto e vai para o outro, ele procura pelo menos uma linha mais reta, né? Ou uma estrada que lhe apresente um caminho mais curto, onde ele vai evitar ficar mais tempo na estrada, principalmente porque eles tinham que andar, fazer uma boa caminhada também a pé. E a Palestina tinha um sol escaldante, e de viajar não dá para viajar de noite, tinha que ser de dia, e era cansativo. Então Jesus escolhe aquilo que é mais lógico e inteligente: vou fazer o caminho mais curto. Porém, Samaria era considerado pelos judeus um lugar onde viviam os infiéis, os impuros. Eles faziam parte do povo de Deus, mas agora eles resolveram se misturar com outras raças, e agora eles dizem também que o lugar de adoração não é Jerusalém, e eles misturaram tantas coisas, e eles não acreditam em todos os livros que a gente acredita, porque eles falam que os livros lá do Torá deles, da Bíblia deles, só pode ser os 5 de Moisés, e nós temos outros livros, e nós temos outros profetas que eles não acreditam. Esse povo é um povo impuro, esse povo é um povo imundo. Eles, principalmente os rabinos e os mestres religiosos, eles levavam tão a sério isso, que eles faziam um desvio pela Transjordânia, onde eles, ao invés de ir em linha reta, eles tinham que desviar lá, e demorava muito mais a sua viagem. Mas sabe por quê? Porque eles não podiam pôr os pés em Samaria, porque Samaria era o lugar dos impuros, daquele povo que se desviou de Deus, e nós somos a raça eleita, e a gente é puro, e a gente não pode se misturar com aquele povinho de Samaria. Mas Jesus é um mestre judeu, muito sábio, conhece tudo e sabe de todas essas tradições religiosas. Mas, como já vimos na introdução, Jesus não está interessado em disputas religiosas, e nem nessas regrinhas religiosas de puro, impuro, enfim. E ele vai e faz o caminho. Muito bem. Era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos continuar com a história? Amém? Estão comigo aí? Sim, então vamos lá. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Olha aí, gente. Jesus está ali naquela terra considerada sagrada pelos samaritanos, porque ali foram enterrados os ossos de José, o grande José, o José do Egito, que pediu: olha gente, quando eu morrer, não deixe meus ossos aqui na terra do Egito, leva para a nossa terra. E ali foram enterrados os ossos de José, perto da terra que Jacó dera ao seu filho José. Então vê, há muitas histórias sagradas ali ao redor. Havia ali o poço de Jacó. Jacó, quem abriu aquele poço era muito importante, porque aquele poço jorrava águas de uma fonte, não era só uma cisterna, um depósito de água, não era apenas uma caixa d'água, ali tinha uma fonte viva, a água ficava brotando ali, então era muito importante, imprescindível pelaquela região, porque quem vai viver sem água? Então aquele poço era muito importante. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. E aí, meio-dia é quente, sim ou não? Num solzão, numa área meio desértica, aquele clima seco. A gente está experimentando um clima seco. Hoje estava um solão, né? E estava o clima seco. Então, num clima quente, num clima seco daquele, a boca vai ficando seca. Por falar nisso, minha boca está seca, né? Deixa eu beber um pouco de água. E aí, quando a gente está com a boca seca, a gente quer tomar um pouquinho de água, principalmente quando está falando, né? Então, Jesus fez isso. Ele estava ali por volta do meio-dia. Nisso,
veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Claro, você pode falar, opa, óbvio, né? Meio-dia andando, há uma caminhada longa. Ele começou a viagem desde manhãzinha, está caminhando está fazendo todo aquele percurso, e está quente, e está seco, e vem uma mulher. Jesus não tem balde para tirar água do poço, ele não tem utensílios não tem um copo para beber água. Olha, vem uma mulher lá, ele está com sede, o que é mais normal fazer? Me dá um copo d'água. Você também não pediria assim? Pois é, mas, então, como eu estou explicando a história para você, Jesus está aqui fazendo algo muito diferente, você vai notar. A mulher estranha. E por que será que a mulher acharia estranho? Dá uma olhada nisso. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana, lembra que os seus discípulos, eu tenho que falar isso agora, porque a história é importante, você vai guardando. Eles tinham ido comprar comida. O que eles tinham ido comprar? Porque era meio-dia e Jesus e os discípulos estavam com fome, era hora do almoço. Tá. A mulher samaritana lhe perguntou: como? O Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Agora, não é tão leve quanto parece aqui. Porque aqui parece que é tipo assim, jogo de Brasil e Argentina, e os argentinos não se dão muito bem com os brasileiros e vice-versa. Ou jogo Corinthians e Palmeiras, né? E aí, não é uma disputazinha assim, só de, agora você é meu adversário. Não é isso não. Lembra que eu contei que os caras preferiam fazer um desvio lá pela terra dos gentios, os não-judeus, do que passar por Samaria? Então, e eles consideravam o povo impuro, não é verdade? Lembra que eu falei? Então presta atenção na história, hein? Aí o Senhor, a mulher fica confusa. Deixa eu te dizer, ela era uma mulher. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana? O feminino aqui não é só por ser uma mulher falando. Sabe o que ela está falando? Sabe por quê? Por exemplo, para um rabino, era imundo conversar durante um tempo um pouco mais extenso. Valia-se um cumprimento, mais umas 2 frases, quem sabe, e acabou. Porque eles consideravam, olha como era difícil ser mulher naquele tempo, que conversar com uma mulher era perda de tempo. Alguns achavam que conversar durante algum tempo com uma mulher tornava o homem menos inteligente. Que coisa, hein? Está vendo, mulheres? Olha só. E aí, Jesus está conversando. Ela, espera aí, ele está me pedindo água. Eu sou uma mulher, já é estranho ele me chamar. Agora ele me pede. Só que tinha um problema. Sabe por que esse não se dá bem? É que Jesus ia ter que usar os utensílios da mulher, porque ele não tinha como tirar a água. E se ele tocasse, ou se ele bebesse a água dos utensílios da mulher, ele ia se tornar impuro. Porque aquilo era impuro. E tudo que ele tocasse dali se tornava impuro. Sim, porque tinha aquela história, por exemplo, o sacerdote não podia tocar em alguém que ele suspeitasse que estivesse morto. Alguém, naquela época, um rabino não podia tocar num leproso, porque ele é imundo, porque quem tinha lepra era porque era castigo de Deus, e ele estava impuro. Então, se tocasse, se tornaria impuro também. Aí tinha que ter todo um cerimonial de purificação. E Jesus está ali e pede. Será que é tanta necessidade assim? Jesus não entende que ele vai se tornar impuro? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Essa história, gente, a mulher começa a falar assim: ei, que história é essa de água viva? Quer ver? Olha o que ela responde. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar a água. E o poço é fundo, o poço tinha mais ou menos uns 30 metros. Onde pode conseguir essa água viva?
essa pergunta é uma pergunta que tem fundo religioso, porque a mulher acredita que o profeta que virá, o Messias que virá, porque era diferente da visão Messias para o judeu e Messias para os samaritanos, apesar deles terem vindo de um mesmo povo, do povo de Israel, ela tem uma outra visão, e ela tem uma ideia sobre Messias. E um dos sinais lá do Messias tinha a ver com um lance que aconteceu lá atrás, no Velho Testamento, com Balaão. E eles acreditavam que o Messias viria e faria alguns sinais com relação à água, porque a água era muito importante para aquela região seca e desértica, e quem controlasse água, controlava a região. É por isso que você vê lá no Velho Testamento, gente entulhando o poço do outro e tudo mais, porque a água era uma moeda muito valiosa. Muito bem, o Senhor não tem com que tirar água e poço é fundo, onde posso conseguir essa água viva? E a água viva, a mulher entende, olha, esse poço aqui tem água viva, porque a água está brotando da terra o tempo inteiro. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Aqui de novo, fundo religioso. Vem cá, o Messias que prometeram que o pessoal lá no templo do monte que a gente adora a Deus, diz que quando o Messias vier, ele vai ser maior que todo mundo, inclusive será maior que Jacó. O Senhor é maior que Jacó? Porque esse papo de água viva, não, será que é? Será que não é? Ele é o profeta, ele é o Messias. O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água, terá sede outra vez. Quem já bebeu água hoje? Quantos aqui já beberam água hoje? Levanta a mão. Se você que não bebeu água, vai ficar desidratado, você não bebe água agora, hoje. Teve gente que levantou a mão. Eu espero que você só não tenha levantado a mão de preguicinha, senão toma água. Hein? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, porque você que bebeu água, você voltou a ter sede? Já está voltando a ter sede? Levanta a mão, quem já voltou a ter sede? Aí então. Isso é fácil para a gente entender, ok. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Uau! Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? Também quero dessa água. É que a gente agora entende um pouquinho mais, né? Já sabe a história. Mas talvez você também esteja voando. Que história estranha, né? Esse cara oferecer água que a pessoa bebe e nunca mais tem sede. Também quero conhecer essa água. Foi o que a mulher disse. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Sabe por quê? Porque eu quero beber uma água que nunca mais eu tenha sede, porque é difícil para eu vir nesse poço aqui. Eu tenho que sair lá do meu lugarejo e sobe nessa água quente. Eu tenho que vir ao meio-dia. Depois eu explico para você por que meio-dia. Eu tenho que vir meio-dia e é quente. Olha, não dá. Agora, se o senhor tem essa água, eu quero esse milagre aí. Me dá dessa água aí. Como Jesus percebeu que a mulher não estava entendendo o que ele estava dizendo, aparentemente ele vai mudar de assunto. Mas, antes disso, deixa eu trabalhar com você numa pergunta. Isso vai ser muito importante para o que o Espírito Santo quer fazer dentro de você hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é imprescindível para você? Talvez por estar num lugar religioso, você diz assim: Deus. O que é imprescindível para você? Por exemplo, algumas coisas são muito importantes. Vamos ver. Trabalhar é importante? Você ter o teu trabalho? E você ganhar o seu sustento para pagar suas contas? Porque, afinal de contas, a Energisa não perdoa. Todo mês ela cobra a conta, não é verdade? Você mora numa casa, a Águas te cobra. Você mora no condomínio, tem que pagar o condomínio. Bom, você tem que comer.
Você não chega lá no supermercado e fala, olha, esse mês eu não recebi, então me dá aqui o supermercado de grátis. Não. Então o seu trabalho é muito importante, não é? O seu sustento é muito importante, não é verdade? Então, quando alguém perde um emprego, bate um certo desespero. Como eu vou pagar a minha conta? E as minhas parcelas na Casa Bahia? Como é que eu vou fazer agora? Meu Deus! Vão passar, olha, lá na empresa vão ter dispensas, e agora? E se o meu nome estiver na lista? A água para aquela região era mais ou menos assim como isso, e era até mais. Porque sem água ninguém pode viver. Então, para aquela mulher, aquele poço, aquela água, tudo que estava envolto nessa história da água para aquela região, e principalmente porque eles sabiam aquelas histórias que envolviam também coisas sagradas, a água era muito importante. E Jesus usa da água para perguntar àquela mulher, você acha que você pode viver sem essa água? Você acha que você pode viver sem o seu emprego? Você acha que você pode viver sem arrumar um casamento? Você só vai ser feliz se você casar. Você acha que você pode... Se você tivesse que conversar com Deus e Ele falasse assim, meu filho, minha filha, qual que seria a coisa mais difícil para você? E você pudesse falar para Deus, Deus, o Senhor pode me tirar tudo, menos, o que seria menos? Saúde? Saúde é imprescindível? Todo mundo fala, desde que tenha saúde. Não é verdade? É verdade? Ah, tá bom. Então você elegeu saúde, você também, né? Então tá bom. O que é imprescindível para você? Você acha que é importante você ter braços e pernas? E se você não tivesse seus braços e suas pernas com o trabalho que você faz? Bom, então a gente julgaria que a saúde envolve ele ter braços e pernas. Alguém sobreviveria sem braços e pernas? Sim ou não? Bom, então eu posso viver sem total saúde, sim ou não? Quem conhece a história do Nick, aquele rapaz que nasceu assim? E aí? O que é imprescindível? Jesus está trabalhando o fato de que o verdadeiro adorador sabe o que realmente é imprescindível, o que realmente é mais importante. Pastor Gilson pregou domingo passado. Quem esteve aqui domingo passado? Levanta a mão só para eu ver. Quem esteve aqui no domingo passado? Ok. Quem não esteve? Levanta a mão. A maioria não esteve. Teve gente que não esteve, nem não esteve, eu não sei. Tem gente que não levanta a mão, não dá para saber se ele esteve ou se não esteve, ou está em dúvida. Eu estive ou não estive? Quem estava em dúvida se esteve ou não esteve? Estava no hall, não dá nem dentro nem fora, deixa eu ver. Mas eu sei que não é fácil fazer todo mundo levantar a mão, mas um dia eu consigo. Muito bem, ele pregou sobre Abraão e o seu filho Isaque. E quando Deus lhe pediu para entregar Isaque em sacrifício, você se lembra disso? Abraão custou muito para ter aquele filho. E o filho era o filho da promessa de Deus, de onde sairia a geração que se tornaria tão imensa como a areia na praia, como as estrelas do céu. E como agora vai morrer, e é o meu filho, que lutou tanto, eu tive esse filho depois de 100 anos, e eu vou sacrificar o meu filho. Só que nós aprendemos que Deus não queria o Isaque de Abraão. Deus queria quem? Abraão. O que é mais importante na sua vida? Aí,
Jesus diz para a mulher, já que ela não entende a linguagem da água, vai, chame o seu marido e volte. O que tem a ver água com marido, gente? O cara está começando uma conversa e depois muda de assunto repentinamente. Sabe quando alguém pergunta assim, e aí, você está bem? Eu estou bem, minha mãe também. Tipo assim, acabou o assunto. É o que a mulher respondeu, não tenho marido. Pronto. Respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Gente, acho que é a primeira vez que alguém escuta essa história, fala, esse olha uma vez aí está mais complicado que... O fato é que você já teve 5. Uau! Como é que é o uau aí, Yuri? Uau! Ninguém faz uau igual você, Yuri. Uau! Então, o fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. Uau! O que você acabou de dizer é a verdade. Aí você fala assim, cara, que mulher, hein? E quem? Essa mulher é o quê? 5 maridos? Bom, mas antes que a gente puxe o revólver do julgamento, porque a Bíblia diz, não julgueis, para que não sejais julgados, né? Vamos ver, essa mulher poderia ter casado com um homem, e esse homem, depois que tivesse lá, na sua intimidade com a mulher, visse uma mancha e considerasse essa mancha não agradável aos olhos dele, e tornou aquela mulher impura. Não dá, essa mancha é sua, eu não sabia, não, vou lá falar, não quero essa mulher aqui, ela tem uma mancha onde eu não quero que tenha mancha. Pronto, carta de divórcio, autorizada. Aí essa mulher foi, o marido dela disse, rejeitou a mulher, tá, rejeitada. Aí ela vai e casa a segunda vez. Bom, naquela época viam muitos perigos, como hoje, violência e tudo mais, mas digamos que o marido dela tenha morrido. Morreu. E aí ela tem o direito de casar pela 3ª vez. Será que é muito difícil acontecer isso? Não. Só que sabe como são os homens, né? 3ª vez que ela casa, o marido, o outro, pum, de novo. Vê algum sinal que não gosta nela e pronto. A partir do 3º casamento não é possível mais. Uma mulher, o homem podia casar mais do que isso, mas a mulher só podia casar 3 vezes no máximo, por motivos bem claros. A mulher achou, ela tinha muita carência afetiva, então ela casou de novo. E aconteceu um outro negócio no 4º casamento dela, né? De repente ela falou, homem não presta mesmo, brigou com o cara e pronto. Não sei o que aconteceu. Mas ela está com um 5º, mas esse 5º não pode ser considerado marido, ela só pode ser então agora uma mulher que se juntou lá. Vamos juntar nossos trapos. E aí se juntou e pronto. Aí Jesus disse, eu sei, esse 5º que você tem, não é seu marido. Gente, não tinha Google na época. Jesus não fez uma pesquisa na internet. E como ele sabia disso? A mulher diz. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Bom, primeiro ela desconfia. Você está dizendo que você é maior que o nosso pai Jacó? E esse negócio de água viva aí, por acaso você está querendo dizer que você vai apresentar aqueles sinais do Taeb, que era o Messias lá dos samaritanos? Então, fica aquela coisa lá. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve morar. Ela acreditava, depois você vai ver o próprio texto vai falar, que o Messias, mais um fundo religioso, o Messias, quando chegasse, ia explicar por fim essa questão,
Porque no Pentateuco não há revelação de onde vai ser o lugar onde todos os povos reconhecerão o nome do Senhor. Então vai ter um lugar lá onde os povos vão se juntar para adorar o Senhor. Bom, a gente acha que é Gerizim, os judeus acham que é em Jerusalém. Mas eles têm lá os livros deles, os profetas. Mas nós sabemos que o único profeta verdadeiro é Moisés. E ele não disse nada disso. Então, como a gente acredita que as grandes revelações de Deus foram no Monte Gerizim, lá deve ser o lugar de adorar, e não no outro monte. Mas a gente está em dúvida. Agora, o Messias vai explicar direitinho essas coisas. Por acaso, seria você o Messias? É isso que a mulher está dizendo. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu e a promessa é de que dos judeus viria o Messias, o Salvador. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E agora olha isso. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Gente, muita gente queria ouvir isso, queria saber quem era o Messias. Quando Jesus faz essa grande declaração, ele faz essa declaração a uma mulher samaritana e adúltera. Não há relato por escrito, pode ser até que ele tenha dito, que Jesus tenha se revelado claramente a qualquer outra pessoa antes de se declarar àquela mulher samaritana e adúltera, que ele é o grande eu sou. Porque aqui, lá, a gente percebe que Jesus está dizendo mais do que ser simplesmente ou profeta ou Messias enviado por Deus. Ele está dizendo: eu sou. Ele está dizendo: eu sou o próprio Deus. Jesus não pode ser comparado a qualquer ícone religioso. Ele está dizendo: mulher, eu não sou simplesmente maior que Jacó. Eu quem criei Jacó. Eu não sou simplesmente maior que Moisés. Antes de Moisés existir, eu já existia, porque eu sou pré-existente. Ele estava querendo dizer: mulher, você está diante do Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. E ele se declara aquela mulher samaritana adúltera. Ele faz a declaração e aquela mulher se depara então com aquele que realmente é quem ela estava desconfiada que ele era. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? E aqui não era uma desconfiança de que Jesus estava flertando com a mulher, mas por causa de todos aqueles motivos que eu já citei. Conversar com uma mulher e ainda com uma samaritana: o senhor é rabino, o que o senhor está fazendo? Mas eles não perguntaram, porque outras vezes eles já tinham perguntado coisas para Jesus. Jesus já deu cada resposta que foi assim, tipo tonhonhonhon. Aí só não vamos perguntar não, que ele sempre tem uma saída que nós vamos ficar envergonhados. Melhor deixar ver o que ele quer fazer. E aí então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Não. Aqui a história fica demais. Gente, primeiro aquela mulher descobriu o que é imprescindível. Agora ela descobre quem é Jesus. Jesus, o presente de Deus. Jesus, aquele que a inclui. Jesus, o amoroso Jesus. Esse que conversa com ela, que dá atenção com ela, que fala sobre coisas de sua vida, esse que está importando com ela é o Filho de Deus, o Messias. O que aquela mulher foi fazer no poço? Me digam, respondam vocês. O que aquela mulher foi fazer naquele poço? E era imprescindível para aquele lugar água, sim ou não? Como é imprescindível para nós água? Você não pode viver sem água durante muito tempo. Pois bem, aquilo era importantíssimo, sim ou não?
Mas o que ela fez com a água, com o cântaro? Deixou para trás. Por quê? Porque ela descobriu o que realmente era imprescindível. Jesus. Você pode sim viver sem água, sem pão, sem dinheiro, sem saúde, mas você não pode viver sem Jesus. Os anciãos, recebidos nos céus, depois de toda uma grande tribulação da igreja inteira, os anjos olham, recebem aqueles homens e dizem: uau, olha quem está chegando nos céus. Aqueles que foram testados e aprovados, aqueles que foram perseguidos, mas se mantiveram firmes na fé, aqueles que não negaram Jesus diante de grandes ameaças, sofreram tudo e até morreram, tiveram que pagar com o próprio sangue, eles estão chegando nos céus. Anjos, vamos fazer aí uma comitiva de boas recepções. Venha, senta aqui, senta nesses tronos, coloque os tronos para eles, e eles estão assentados nos tronos, e eles recebem e se assentam no trono, e eles dizem: uau, que recepção, uau! E aí eles estão ali, aí chegam os querubins, os serafins, e vão colocando coroas na cabeça deles, e colocam uma coroa, outra coroa, e o céu inteiro. Aí entra o Cordeiro de Deus. Sabe o que aqueles anciãos fazem? É uma grande honra, mas eu não preciso de trono. Sabe o que eles fazem com a coroa tão preciosa? Eles tiram da cabeça e falam: nós não precisamos de coroa. Eles se ajoelham diante do Cordeiro e prostram e entregam a coroa diante dos pés do Cordeiro e dizem: nós não precisamos de trono, nós não precisamos de coroa, nós precisamos de Jesus. É tudo que nós precisamos. Você pode sim viver com isso que você acha que não pode viver. Você só não pode viver sem Jesus. Aquela mulher descobre isso. E quando ela descobre que Jesus é a água da vida, ela larga o cântaro para trás e corre para a aldeia. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquela mulher foi ao meio-dia pegar água, porque ela tinha vergonha de ir com as outras mulheres. As outras mulheres iam em horários mais frescos do dia. Porque já pensou ficar andando no sol para pegar água, depois voltasse com a água naquele solão quente. As outras mulheres iam em grupos pegar água em outros horários. Mas aquela mulher prefere ir sozinha, porque afinal de contas, ela é uma mulher adúltera. E aonde ela chega, as outras mulheres dizem: você está vendo, aquela lá já teve 4 maridos, agora está no 5º, isso nem é dela. Não vai. É verdade, meu Deus, é verdade, isso é sim. Ela fala: olha a cara dessa assanhada. Então, ela já não aguentava mais aquilo, e ela vai sozinha. Fica engraçado, mas aquela mulher tinha tanta vergonha, gente. Eu imagino que ela pegava a roupa dela, passava aquelas roupas de andar no deserto, e tinha que ser muito coberto por causa do sol, ela se cobria de roupa inteira e passava assim no meio da rua para ninguém ver. Aquela mulher era uma mulher envergonhada. Depois que ela conhece Jesus, ela deixa o cântaro e volta à cidade. Cadê a vergonha? Eu não sei se ela subiu em cima de uma caixa de tomate no meio da praça, mas eu sei, porque ela falou: venham. Ela não está falando só para uma pessoa ou duas, porque senão ela falava assim: não, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Claro que aqui é hipérbole que chama isso, um exagero. Está exagerando tudo, ela não disse tudo, mas ela disse o que ela queria ouvir. O que ela precisava ouvir, o que ela precisava de revelação. Será que ele não é o Cristo? Sabe por quê? Tudo que eu ouvi dele confere com as profecias. Ele tem marcas de ser o Cristo. Cadê a vergonha da mulher? Então, os homens falaram: ei, vocês viram quem está na praça falando?
Quem? A mulher que passava pela gente tudo escondida no meio das roupas, que tinha vergonha de ir até ir com as outras mulheres para o poço, porque ela é adúltera. Ela está agora gritando que nem louca lá no meio da praça. A vergonha foi embora. Então se ela está fazendo isso, aconteceu alguma coisa muito estranha, vamos embora lá ver. Bora lá ver. E foram para onde ela estava. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Deus não tem um corpo que nem nós, mas Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E nós também temos a nossa parte espiritual. Mas sabe, quando Jesus foi perguntado a respeito do maior dos mandamentos, isso é tão importante, amados, prestem bastante atenção. Preste atenção aqui para só falar uma vez. Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. De todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Vamos testar suas emoções. Posso? Está pronto? Está pronto aí, sim ou não? Então vamos fazer um teste se nós amamos a Deus de todo o coração. Brasil e Costa Rica. 2-0 foi Brasil e Costa Rica? Sim, foi. Brasil e Costa Rica. Para tudo. Para tudo. Cidade deserta. Todo mundo parado ao lado de um televisor. Ok. Você já viu alguém fazer uma santa convocação, parar tudo e dizer, vamos ouvir a palavra do Senhor? Você vem? Você viria? Bom, é o seguinte, deixa eu falar isso aí. Aí, todo mundo faz. E nós estamos lá na frente da televisão, eu e você, afinal nós somos brasileiros, queremos torcer para o Brasil. Nessa Copa, de ser sincero, nem torci muito assim, porque já desgastou. Mas assim, 0-0. Chuta direito, a gente parece que o cara vai escutar a gente, né? Chuta direito essa bola cair, Neymar. Fica em pé e faz esse gol. Vai. Gol. Gol no fim. Gol, gol! Gol do Brasil! E aí o marido olha para a mulher e abraça a mulher. Não faz isso há 4 anos, mas ela é a primeira que vê na frente, bora. Afinal de contas, é gol do Brasil. E o 2-0? Dá um beijo nela. Então, só que um dia veio a tragédia. Brasil e Bélgica. Todo mundo deprê. Brasil perdeu a Copa. Sua conta corrente, deixa eu dizer uma coisa, ficou do mesmo jeito se eu tivesse ganhado ou perdido. Não mudou nada. Talvez você pode até assim demorado para voltar para o trabalho e quase perdeu o emprego por causa da Copa. Ganhar, você não ganhou nada. Aonde estão as nossas maiores emoções? Canalizada para quê? Você pode falar assim, pastor, eu sei que você quis dar um exemplo, mas isso é tão bobinho. Bobinho? Pergunta para os caras que gostam de futebol, quais são os próximos adversários do time dele, e quantos pontos ele tem que fazer para ficar lá na frente, nos primeiros lugares, e para um campeonato de ponto corrido, quanto ponto que ele vai fazer? Pergunta. Pergunta a escalação do time dele. Pergunta. Agora, pergunta para ele quantos livros tem a Bíblia. Peça para ele citar os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou todos os livros. E quando chegar nos profetas menores? Aonde estão nossas emoções?
Você adora a Deus com suas emoções? Sabe aquela hora que você fala ou não fala, fala ou não fala? Vou deixar para falar outro dia. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua inteligência. Tem gente que vibra, porque a pessoa mais cartesiana, ela não faz isso que eu estava te falando no Jogo do Brasil. Ela está lá torcendo, ele vê todo mundo gritando, todo mundo pulando, ele... Bando de bocó, hein? Quer que vai mudar isso aí? Pensa bem, raciocina, filho. Esses caras estão tudo jogando por dinheiro. Porque tem o estraga-prazer, né, também. Os caras estão tudo jogando por dinheiro. Se os resultados estão tudo combinados. É melhor que a França seja campeã. Aliás, eu vi que naquele joguinho de videogame, a França era campeã de 2018, antes da Copa começar. Coisa interessante, né? E que o Brasil seria desclassificado perdendo de 2-0 para a Bélgica. Mas isso aí é só acidente, gente. Não liga para isso, não. Aí, você fica lá, mas tem gente que não... Mas o grande prazer deles é o seu intelecto, é o seu alimento intelectual. Ele estuda uma coisa, ele estuda outra, ele faz um curso, ele vai para lá, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Mas se também de coisas da palavra de Deus e a respeito de Deus, não mexe com ele. O que mexe com você? De verdade? Com o seu intelecto? Com as suas emoções? Aonde você aplica as suas forças? Aonde? Aonde você dedica mais tempo? Aonde que você quer suar a camisa? É o que vem a seguir. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Que horas são ali? Mais um pouquinho de meio-dia. Está com fome, sim ou não? Quem está com fome aqui? Depois sair daqui, você vai comer uma pizza. Tem cara que gosta de pizza, filho. Acertei? Ah, tá vendo? Só não me convence. Ah, vamos, então vamos. Então, aí, eles dizem assim, mestre, come alguma coisa, porque afinal de contas o senhor tem que estar com fome. Tem gente até gritando de fome, dá de comer para essa menina, filho. Filha, ela tá, já vai dar, tá ali a mamadeira. E foi, rapaz, que ilustrativo você é, né? Faz a sua filha ficar com fome justamente a hora que eu falo, mestre, legal. Vamos pensar que a gente combinou, entendeu? A mamadeira balançando, olha lá, a perninha dela já está, manda logo, para de balançar esse negócio que eu quero beber essa mamadeira. Então, aí ele falou, mestre, come alguma coisa. Foi isso que a gente foi fazer, lembra? Estava aqui com sede, com fome, fomos buscar comida. A mulher que era para pegar água, abandonou o cântaro, nem beber água e nem comer, você não comeu. Com essa história de água viva aí. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Ah, não, vou começar isso tudo de novo. Primeiro a tal da água viva, agora foi a comida que... Ah, não. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, oi, alguém trouxe comida para ele aqui? Nós somos lá que nem tonto, foi você quem que deu comida para ele? Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Você tem fome, como diria o poeta popular aí, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Você é um verdadeiro adorador. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Vocês não sabem medir as estações? Você sabe medir a estação, né? Quanto tempo falta para a colheita, não sabe? Ele disse assim, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos maduros para a colheita. Bom, era um bando de pescadores, mas se tivesse um agricultor, ele ia falar assim, não, está enganado, agora não é tempo de colheita. Ele já está falando de outra comida, agora está falando de outra colheita.
Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Que era a semeadura e o que era a colheita? Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele. Ficou 2 dias. Qual foi a grande colheita que Jesus realizou e os seus discípulos realizaram? Qual foi a colheita? A mulher samaritana e os samaritanos. E eles colheram e semearam mais, porque diz alguns historiadores que Felipe, o discípulo que andava sozinho, sem agência missionária, sustentando ele, foi provavelmente naquela região e milhares de pessoas se converteram a Jesus. E foi tão grande a colheita que os lá de Jerusalém, depois de Jesus ressurreto, ficaram sabendo que a igreja estava crescendo e queria saber: que movimento é esse lá em Samaria? Os samaritanos estão se convertendo? Sim, os samaritanos. E quem estava lá? Felipe. E provavelmente em que região era? A região perto do poço de Sicar. Fruto para a vida eterna. Você está semeando o quê? O que é que você está colhendo? Como está o seu saldo bancário no Banco Central Celestial? O verdadeiro adorador descobre que o imprescindível é Jesus, o Senhor do amor, o Messias, o Filho de Deus. O verdadeiro adorador adora Deus em espírito e em verdade, com todo o seu ser. O mais importante para a vida dele é Jesus. E ele se entrega a isso. O verdadeiro adorador tem a mesma fome que o ser adorado tem: fazer a vontade do Pai. E quando ele faz, ele se sente saciado na sua fome. Mas se você tem procurado comida que não vai lhe saciar, ela nunca vai lhe saciar. Agora, se você beber da água da vida, jorrará dentro de você uma água que ficará jorrando para a vida eterna, por Jesus é a própria água. Ele sequer é a fonte da água, ele é a própria água. Não é um lugar onde você deve ir para pegar a água. É aquele que já está dentro de você, que faz jorrar a água, que é Ele mesmo. O que você vai fazer agora? Está disposto a prestar uma verdadeira adoração? Fique em pé. Se você quer, de alguma maneira, se arrepender de que você dedicou suas forças, sua alma, seu coração, suas emoções, sua inteligência para algo que se tornou mais importante que Jesus na sua vida, arrependa-se. Chegue-se arrependido aos pés de Jesus e diga: Jesus, não foi, eu fiz isso quase sem perceber, mas eu quero renovar os meus votos de dizer que eu posso viver sem qualquer coisa, só não posso viver sem o Senhor. O Senhor é imprescindível. Ele quer ouvir isso de você, porque não foi você quem veio a Jesus, foi Jesus quem foi a você, e Ele está falando com você agora.
E você se satisfará fazendo isso. Vamos dizer então que Ele é Jesus, é o Alfa, Jesus é o Ômega, é tudo. Ele é o ar que nós respiramos. Então agora declare a sua paixão por Jesus. Vamos cantar. Não outro como tu, não há outro igual ao Senhor. soberano. Você pode cantar isso de coração. E fiel. Faça uma declaração de amor para Jesus. Não se trata de religiosidade, trata-se de adoração. Rei na sombra, terra e céu. Com todo o seu ser, adore o Senhor. És o Alfa, és o ar. Tu és Jesus, tu és Jesus. Enquanto você adora, o Espírito Santo está trabalhando em você. Ele está fazendo a pergunta: chama teu marido, porque ele sabe aquilo que Deus tem que mexer no seu coração agora. E na adoração a cura das emoções. Cura para o seu corpo, cura para a sua vida. Soberano e fiel. O Senhor está agindo na adoração. Não há outro como Senhor, tu. Reina entregue-se, envolva-se na adoração. Diga para Jesus: És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. feche os seus olhos e olhe nos olhos de Jesus. Diga para Ele: Ômega, início e fim.
Sem Jesus, há um bando de oprimidos e deprimidos. Parece que há uma tristeza abalando a terra. Mas Jesus, Ele é a nossa cura e a nossa alegria. O Senhor está trazendo cura para muitos. Terão suas emoções curadas, tratadas. Aquela mulher chegou a Jesus toda arrebentada, ferida emocionalmente, ferida afetivamente, tendo que sofrer muito, mas ela saiu da presença de Jesus totalmente transformada. Adore o Senhor Jesus. Diga a Ele: o Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o ar que eu respiro, o Senhor é mim. Diga: Jesus, 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 Jesus. Vamos cantar, adore ao Senhor. Oh Jesus, oh Senhor maravilhoso, oh Deus Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus, 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 Jesus. É isso que o Senhor é. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Você que está aqui nesta noite e ainda não entregou sua vida para Jesus, enquanto a igreja canta, você pode entregar sua vida para Jesus. Se você ainda não fez isso, não estou falando de você fazer parte de uma igreja, ainda que seja esta, que você precisa. Ponto com uma religião, aquela mulher sabia muito bem, mas estava com a vida toda arrebentada. O que você precisa é se encontrar com Jesus. Você precisa se encontrar com Jesus. Alfa e Ômega. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, de onde você está, se você quer que Jesus entre na sua vida para ser o Senhor, se você quer se entregar para Jesus, levante a sua mão de onde você está. Quem quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão bem alto, levante sua mão, diga assim: eu quero Jesus, eu me entrego. Entregue-se, levante a sua mão dizendo: eu me entrego. Aleluia, glória a Deus. Levante, mais pessoas devem fazer isso. Levante a sua mão. Agora você quer entregar sua vida para Jesus, entregue sua vida para Jesus. E a igreja continua cantando e adorando. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Todos que levantaram suas mãos, saem do seu lugar e vem aqui à frente, vou orar por você. Pode vir, pode vir, pode vir aqui à frente. Você quer receber esta oração, você quer fazer esta oração de entrega de vida para Jesus, saia do seu lugar, mesmo que você não levantou a sua mão. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega. Vida para Jesus, sai do seu lugar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você quer entregar sua vida para Jesus? Enquanto a igreja adora, o Espírito faz a obra. Sai do seu lugar, entregue sua vida para Jesus hoje, agora. Saia, vem aqui, venha, venha. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus.
foi em vão, nunca será. Essas pessoas estão aqui porque elas estão dizendo que se entregam ao Senhor Jesus. Transforme a vida delas, Jesus. Confirme agora no coração que elas pertencem a Ti. Você que veio aqui à frente, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus. Diga, você que está aqui na frente, diga assim: Senhor Deus, eu sei que eu sou um pecador, mas eu me arrependo. Eu me arrependo do pecado de querer controlar minha vida. Diga. E hoje eu entrego minha vida para Jesus. O Senhor é o mais importante. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é o imprescindível. E eu quero viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Ele é Jesus. Seja exaltado, Jesus. O Senhor é o ar que nós respiramos. O Senhor é o motivo da nossa vida. O Senhor é a razão da nossa adoração. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor Jesus. Seja abençoado, meu irmão, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Vai na bênção. Tenha uma semana de um verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em alta voz direi, a todos vou com